Meus amigos, estamos no ar, canal Debate Bola, o nosso primeiro vídeo, né? Canal Debate Bola agora, um canal novo, um projeto novo, desvinculamos completamente o Debate Bola do canal da HC TV, a quem eu agradeço, né, pelo espaço. Desde 2022 o Debate Bola ocorria na HC TV, nós tivemos uma longa pausa e retornando agora, achamos melhor esse projeto andar sozinho. Então nós criamos esse canal aqui, o canal Debate Bola, com projetos ligados somente mesmo ao futebol, à resenha de futebol, e a gente conta, tanto eu, quanto o Guto, quanto o Gugu, contamos assim com vocês, com os amigos que já acompanhavam o Debate Bola lá pelo canal da HC TV, para acompanhar agora aqui, né, no nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, para a gente atingir um público maior, né, até do que a gente tinha lá na HC TV, e compartilhe os vídeos. Nós temos agora novos formatos, né, além da live, toda terça e sexta-feira, nós temos agora também esses vídeos analisando os jogos do Campeonato Brasileiro e das competições que estão por vir do futebol nacional. Temos uma novidade que estamos trazendo para o canal Alex, né, que vai falar muito de Cruzeiro aqui no nosso canal, e estamos recrutando aí outras pessoas também para falar de outras equipes, né? Então, aproveito aí para convidá-los a todos e que essa empreitada aí seja de sucesso, mas logicamente com a ajuda de vocês. Bom, rapaziada, o jogo de ontem, né? O que está acontecendo com o nosso Mengão? Ontem eu estive no Maracanã, 56 mil pessoas numa quarta-feira, 7 horas da noite, muito complicado de chegar no Maracanã, né? Falavam-se muito de chuva, né? Previsão do tempo era chuva e tudo, e acabou que não choveu e estava muito quente, muito quente. Um calor, assim, absurdo ontem no Maracanã, mas isso não afastou o público, né? A má fase do Flamengo também não afastou o público, 56 mil pessoas. Ontem a torcida fez o papel dela, apoiou o time quando tinha que apoiar, e no intervalo do jogo, depois do péssimo primeiro tempo do Flamengo, vaiou. E ao final do jogo, com o empate, também vaiou. Bom, é preciso as pessoas entenderem que a torcida do Flamengo ela não compactua com a mediocridade. Não tem jeito. Você não vai ver a torcida do Flamengo aplaudindo o time em derrotas, em jogos ruins. E isso eu acho que é um ponto positivo da torcida do Flamengo. Essa coisa que a gente apoia, que bate palma a qualquer momento, não, isso é espírito de perdedor. Então o time precisa ser cobrado, sim, né? Lógico, sem aquelas loucuras, já tem gente falando em mandar o Felipe Luiz embora, e voltando com aquela história de estagiário, assim, é completamente sem noção quem fala isso, né? Felipe Luiz é um técnico novo na profissão e que já ganhou mais do que 90% dos treinadores do futebol brasileiro. Então, essa história de Felipe Luiz fora aí é para Flá TT, né, para os malucos aí de plantão. Aqui no nosso canal, pelo menos na minha análise, não vai rolar isso. O que nós vamos falar é discutir realmente o que aconteceu no jogo. Bom, eu assistindo ontem ao vivo o jogo, a impressão é que o Flamengo está fraco. E não a equipe fraca, fraco que eu digo no sentido físico, fisicamente muito fraco, sem força. O Flamengo está sem força para fazer aquela pressão pós-perda que é importante para a tática do Felipe Luiz, para o esquema do Felipe Luiz, é importantíssimo aquela pressão pós-perda. E a gente sentiu os jogadores chegando sempre um pouco atrasado, né, na pressão. Então o Inter conseguiu sair quase que 100% da pressão do Flamengo, todas as vezes o Inter conseguiu sair.
No início do jogo, eu achei que o Flamengo ia pressionar, né, por ainda estar ali com perna e tudo, mas o problema não é a perna, né? O problema é a falta de força. Então, desde o início do jogo, o time do Flamengo já se mostrava muito fraco fisicamente. E isso facilitou, deixou o jogo morno para o Inter, né? O Internacional, que talvez tivesse ido para o Maracanã para tentar ali arrancar um pontinho, se sentiu confortável no jogo e durante o jogo teve até oportunidades da vitória, né? A gente teve ali o Emerson Royal, Paquetá, Arrascaeta e Bruno Henrique nulo no jogo. Assim, o primeiro tempo horroroso dos quatro, muito abaixo dos outros. Não que os outros estivessem bem, mas esses quatro que eu citei estavam muito abaixo dos outros. O Paquetá claramente fora de ritmo de jogo, né? Então, assim, é importante dar ritmo de jogo para ele. Ele vai precisar desse ritmo de jogo, mas é importante também pensar na equipe e na competição, né? Com os resultados aí, o Palmeiras já abre 3 pontos, o Flamengo está ficando lá para trás. Depois fica difícil de recuperar. Então você não pode ter na escalação inicial tantos jogadores fora de ritmo e com um condicionamento tão abaixo dos outros, né? Então, assim, já que é para rodar, para dar ritmo, minutagem, escolhe um e coloca ali, aí no segundo tempo entra com outro. Agora, você tem que ter um time minimamente competitivo em campo. E ontem o Flamengo não foi nem um pouco competitivo. Longe disso, né? E logicamente você estando mal fisicamente, fraco, ele vai impactar na sua parte técnica também, né? Tecnicamente deixou muito a desejar o time do Flamengo ontem. Ontem parecia assim, o Everton Cebolinha, né, tentando bastante, esse sim, com confiança, indo para cima, fazendo as jogadas, tentando chute ao gol, finalização, que o Flamengo quase ninguém finaliza de média distância, então o Cebolinha tentou ali no primeiro tempo, né, naquela jogada característica dele, que traz para o meio e chapa a bola, né, no canto oposto. A bola passou ali raspando, mas além disso aí, uma chegada com o próprio Everton Cebolinha no escanteio, né? Coisas assim, isoladas, pouquíssima troca de passe do Flamengo, apesar que eu vou trazer as estatísticas aqui para vocês. Ela até engana um pouco do que foi o jogo, né? Porque em números assim o Flamengo até que não foi tão mal, mas o jogo em si foi realmente muito mal. O Flamengo foi levando o primeiro tempo no banho-maria, morno, e já ali pelos 47, 48, já nos acréscimos ali do primeiro tempo, uma bola fácil, simples do Paquetá, né? Poderia ter dominado a bola, quis tocar de primeira, tocou errado, deu o contra-ataque para a equipe do Inter. Eu achei que o Léo Pereira saiu no primeiro combate, poderia ter matado a jogada, não matou, e ali abriu completamente o campo para o Borré, a metida de bola para o Borré. Achei que o Léo Ortiz já veio já na roubada, né? Não tinha muito o que fazer, ele tentou ali cortar o que poderia ser o chute do Borré, mas o Borré é um jogador muito inteligente, né? Ameaçou ali o chute, viu que o Ortiz já tinha dado o carrinho, então ele só cortou e fez o gol na saída do Rossi. Isso foi nos acréscimos, né? É um balde de água fria, assim, porque a equipe já estava mal, a torcida já estava impaciente, e aí quando sai o gol, realmente fica uma situação muito difícil. O Maracanã começou a vaiar a equipe, né? Saiu o gol, acabou ali o primeiro tempo e a torcida começou a vaiar a equipe. No segundo tempo, o Felipe Luiz vem com 2 alterações, né? Vem com o Pedro no lugar do Bruno Henrique, e o Pedro é um outro caso de atleta que está muito fora de forma ainda, né? Então meio que trocou 6 por meia dúzia, logicamente com características diferentes, mas
também sem força para fazer a pressão ali, pós-perda, sem força para sustentar, né, a bola ali na frente, não estava conseguindo fazer aquela parede que ele faz bem, ajeitar para quem chegava de trás, então a bola estava batendo nele e não estava prendendo o time do Flamengo no ataque. Então entrou Pedro no lugar do Bruno Henrique e o Varela no lugar do Emerson Royal. E interessante que no Maracanã foi comemorado assim como gol, né? A entrada do Varela. Porque o Emerson Royal realmente está muito mal. E aí a questão do Emerson Royal não é física, né? É técnica. Então é mais difícil, né? Quando a questão é técnica é mais difícil. Mas enfim, o Flamengo volta com essas mexidas, não melhora muito os primeiros minutos ali, os primeiros 10, 15 minutos, não melhora muito. O Arrascaeta começa a melhorar tecnicamente no jogo, abaixo fisicamente, mas tecnicamente ele meio que assume ali as jogadas de ataque do Flamengo. O Cebolinha cansa ali no segundo tempo e aí vem as outras substituições. Entrada do Carrascal, entrada do Lino. Essas sim, deram mais gás para a equipe. O Lino ainda muito sem confiança, mas fisicamente melhor do que os outros, né? E o Carrascal não, o Carrascal tá bem fisicamente, tecnicamente também. Então ali deu uma melhorada na equipe. E aí ele faz a substituição também do Everton Araújo, né? Entrou no lugar do De La Cruz, não comprometeu, né? Nem o De La Cruz, nem o Pulgar, mas também não foi aquela partida que a gente pode elogiar, né? Então foi uma partida burocrática ali dos dois. E a entrada do Everton Araújo parece que deu uma sustentação, uma tranquilidade para o meio-campo do Flamengo se expor um pouco mais. E aí o Flamengo melhora no jogo, consegue o gol de empate ali naquele pênalti, ali já tinha uma pressãozinha, né? Já tinha chegado ali algumas vezes, né? Nada com muito perigo, mas já tinha chegado, já tinha feito uma pressão. E o pênalti, né? O pênalti infantil do jogador do Inter, bem cobrado, bem batido pelo Arrascaeta. A gente sempre fica com aquela dúvida, quando o Jorginho não está em campo, quem assume essa bola? Ano passado era o Pedro errou alguns pênaltis, o Arrascaeta também errou pênalti no ano passado, né, no jogo contra o Red Bull, se eu não me engano, mas ele assumiu ali a responsabilidade, bateu o pênalti, bateu bem, empatou o jogo, e eu achei que ali sim o Flamengo ia pro abafa, pro sufoco em cima do Inter, mas como a gente vem falando, faltou perna, né? Não conseguiu fazer aquela pressão no final do jogo e o Inter foi até mais perigoso ali nas escapadas ali de contra-ataque, chegou umas 2, 3 vezes com bastante perigo. Então, assim, no geral, se tivesse que ter saído um vencedor, acredito até que seria o Inter nesse jogo, né? O Flamengo tem que se recuperar logo, tem o jogo sábado agora pelo Campeonato Carioca, que não é importante, vamos deixar isso claro, não é importante, né? Então, manda time reserva, com alguns da base para esse jogo, e prepara a equipe, porque terça-feira tem uma Vitória na Bahia, jogo de fundamental importância para o Flamengo, né? Então, espero que o Felipe Luiz consiga treinar essa equipe aí, consiga dar ritmo para alguns, que alguns melhorem fisicamente, porque, assim, ontem eu até estava vendo a entrevista a coletiva do Felipe Luiz e ele também bateu nessa tecla, né, do condicionamento físico, da força dos atletas, que a equipe vai melhorar taticamente, vai melhorar tecnicamente quando os atletas estiverem bem, melhor fisicamente. Então, é o que a gente espera. Não há necessidade de colocar titulares para jogar no sábado, é preparar essa equipe aí para fazer um bom jogo contra o Vitória, porque a gente entende, o Flamengo voltou depois, disputou o Mundial, mas o calendário esse ano, o brasileiro começando já em janeiro, não tem muito o que fazer, tem que pontuar. Esses jogos contra essas equipes, né, teoricamente mais fracas, o Flamengo tem que fazer os 3 pontos. O Flamengo foi um excelente visitante no ano passado
e isso condicionou o Flamengo a brigar pelo título. Então, assim, o Flamengo já foi ao Morumbi, voltou com a derrota, não conseguiu fazer os 3 pontos em casa, então tem que buscar esses 3 pontos com o Vitória, né? No mais é isso. Pedindo novamente para vocês aí, né, para compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nosso canal para os amigos. Esse é o primeiro vídeo do canal, então é importante assim que vocês compartilhem aí com os amigos. O Gugu vai trazer análise dos jogos do Vasco, o Guto vai trazer análise dos jogos do Botafogo e o Alex, né, a contratação do Debate Bola, vai trazer análise ali dos jogos do Cruzeiro, né? Em breve a gente vai anunciar aí outros parceiros, né, que vão trazer análise de outras equipes, mas por hora é isso. Agradecendo já desde já a todos pelo carinho. Poxa, a gente vem soltando alguns vídeos ali no nosso Instagram, né, e o pessoal tem curtido, tem comentado bastante, fazendo alguns vlogs ali dos jogos, né, e isso vai ser recorrente agora nesse canal voltado para isso, para falar de futebol, dar informações também, as informações que a gente tiver, nós vamos fazer linkzinho rapidinho aqui, tanto nos shorts como lá no Instagram também, nos stories. Então é isso, a gente conta com os amigos para esse novo projeto e logo mais os amigos vão trazer aí também análise dos próximos jogos. Ok, rapaziada? Esse vídeo foi um oferecimento da Prime Sports, né? Se você do Distrito Federal quer organizar um evento esportivo com transmissão ao vivo, com lanche, tudo que você imaginar para um grande evento esportivo, Prime Sports, né? Nosso parceiro aqui no canal. Então, logo mais a gente vai trazer aqui mais informações aí para vocês entrarem em contato aí com a Prime Sports para estarem realizando o evento de vocês. Valeu? Fico por aqui, volto sábado, né, depois do jogo de Flamengo e Sampaio Corrêa, analisando também o que foi esse jogo do Carioca, e terça-feira, após Flamengo e Vitória, lá no Barradão. Sexta-feira temos nossa live Debate Bola, comigo, com o Guto, com o Gugu, para a gente falar um pouquinho desse novo projeto, né, do canal. Vamos conversar bastante sobre o canal e a gente espera contar aí com o carinho de todos vocês. Valeu? Um abraço e até mais.